do meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, a teu nome dou louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Entrego tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Aleluia. Qual tem sido a tua maior dificuldade? O que está sendo mais difícil para você entregar? O que está sendo mais difícil para você deixar? Muitas pessoas têm pregado um evangelho dizendo que não precisa renunciar nada, não precisa deixar nada. Muitas pessoas têm pregado um evangelho de conforto, de conformismo, de total ausência de confronto. Mas o Senhor Jesus, quando esteve na terra, Ele falou de uma forma tão clara, de uma forma tão enfática quanto a forma amorosa dele conduzir a vida na terra, tão enfática quanto a forma tão forte dele amar. Ele declarou: se alguém quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. A gente precisa ter disposição de tomar a nossa cruz. A gente precisa ter disposição de partilhar da dor de Jesus. Ainda existe uma cruz. E aquilo que está assim tão difícil e tão pesado para você, troca o fardo em nome de Jesus. Receba o alívio, receba o descanso que vem do Senhor Jesus. Entrega tudo para Ele. Canta assim, canta. Eu entrego tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Aleluia. Glória a Deus. Deixa o Espírito Santo te orientar, te conduzir. Que
você deixe tudo aos pés do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor por esse momento, né? Deixa eu ajustar a câmera aqui, tá cortando um pedacinho da minha cabeça. Agora tá certo. É assim mesmo, né? Vamos lá então, pessoal. Eu tenho uma palavra que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. Botar musiquinha. O Eduardo tá me lembrando aqui de botar musiquinha. Já vou pôr, Eduardo. Aguenta aí um pouquinho só. Pessoal, abra o teu coração. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Vamos lá então. Localizando a musiquinha. Isso, maravilha. Aqui, achei. Deixa eu baixar um pouco aqui o volume. Aí, glória a Deus, né? Queridos, o texto bíblico para nossa meditação nessa noite é 2 aos Coríntios, capítulo 12. Se você puder aí localizar na tua Bíblia. 2 aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o 10. 2 aos Coríntios 12. Deixa eu achar aqui também. 12. Como que o carioca falaria? 2 Coríntios 12. 12. Vamos lá então, pessoal. 2 aos Coríntios 12, do verso 1 ao verso 10. Nossa meditação nessa noite, eu quero falar sobre o tema os benefícios da fraqueza. Alguém pode se perguntar, mas tem algum benefício nas fraquezas, né? Tem. Nós vamos aprender nessa noite que tem. Ok? Seria bom se não tivéssemos fraqueza e conseguíssemos de fato entender o plano, o propósito de Deus e cumprir com as expectativas que são criadas em torno do nosso contexto vivencial, né? Seja da parte de Deus, seja da nossa parte, seja da parte dos outros. Mas a fraqueza faz parte da nossa vivência. Não tem como nós fugirmos das nossas fraquezas. Tem como nós trabalharmos, melhorar. Tem como nós administrarmos as situações, evitarmos aqueles pontos mais complicados, né? Afinal de contas, quem brinca com fogo é porque está correndo o risco de se queimar. De repente até quer se queimar, né? Então, sabendo que tem uma fraqueza em alguma área, é bom que a gente vigie um pouco mais, que a gente evite aquele caminho, que a gente não fique pensando muito, flertando com aquela situação, senão é perigoso, não é verdade? Mas enfim, vamos ler o texto bíblico. 2 aos Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao verso 10. A palavra do Senhor diz assim: é necessário prosseguir com meus motivos de orgulho. Olha o que Paulo está dizendo. É necessário prosseguir com meus motivos de orgulho. Mesmo que isso não me sirva de nada, vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto,
Para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Grave isso. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Muito bem. Vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, nos colocamos diante de Ti e queremos ouvir a Tua voz nesta noite por meio da Tua palavra. Fala comigo, meu Senhor, fala com os nossos irmãos e amigos que estão acompanhando, fala com aqueles que vão assistir este vídeo numa outra ocasião, que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações e nos dê respostas nessa noite, nos dê direção, nos dê orientação e nos fortaleça na Tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. É possível extrair algum benefício das nossas fraquezas? O que você acha? Das tuas fraquezas? Afinal de contas, você conhece as tuas fraquezas, não é verdade? Você sabe onde o calo aperta para o teu lado. Você sabe qual é o teu tendão de Aquiles, o teu ponto fraco. Mas seria possível extrair alguma coisa benéfica dessa tua fraqueza? Algo que seja positivo para a tua vida mesmo? Quando olhamos para esse texto do apóstolo Paulo e analisamos não só o que ele escreveu nesses versículos que eu li, mas o contexto da carta aos Coríntios, a segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, percebemos que ele foi, entre aspas, obrigado a usar argumentos que numa carta normal, convencional, ele não usaria. Numa conversa normal ele não usaria. Por quê? Paulo escreve uma primeira carta aos Coríntios para corrigir uma série de erros que estavam sendo cometidos naquela igreja. Uma carta dura, uma carta de repreensão, onde ele chama os coríntios de crianças e carnais, e ele faz uma série de apontamentos, de problemas que estavam acontecendo ali, de meninices que estavam sendo praticadas naquela igreja, e ele dá as correções, ele ensina o caminho para que houvesse a correção. Alguns não gostaram, normal. Quando se corrige um grupo, uns recebem aquela correção de maneira positiva e se posicionam de acordo com a correção que foi dada, outros se rebelam, não gostam, né? Se sentem ofendidos, tendo a sua privacidade invadida, enfim. Isso acontece em qualquer lugar. Naquela igreja não era diferente, naquele grupo não era diferente, e surgiram então alguns supostos apóstolos, alguns supostos mestres, tirando de Paulo a autoridade apostólica, querendo meio que competir com Paulo, dizendo, não é bem assim o que Paulo disse, na verdade as coisas não são bem assim como Paulo ensinou, e tal, e tal, e tal. E aí Paulo então se vê obrigado a escrever uma segunda carta, defendendo a sua autoridade apostólica e combatendo não as práticas da igreja agora, mas combatendo o ensino dos falsos mestres. Então Paulo se vê obrigado a usar argumentos que comprovem a sua autoridade, que mostram que ele de fato ensinava com propriedade, ele falava daquilo que realmente era verdadeiro, ele procurava ser o mais fiel possível ao Senhor Jesus, e ele queria conduzir aquela igreja, queria conduzir aquele povo no caminho da verdade.
ele tenta manter uma certa modéstia, vamos dizer assim, quando ele fala das experiências que ele mesmo teve, porque ele frisa que o que ele viveu foi em Cristo, né? O arrebatamento que aconteceu com o homem que ele diz nesse texto que eu li, que foi levado até o terceiro céu, ele estava falando dele mesmo. Ele teve essa experiência. Mas ele fala que ele teve essa experiência em Cristo. Então ele coloca em evidência a figura do Senhor da igreja, do cabeça, Cristo. Ele mostra que ele de fato era um apóstolo, uma autoridade constituída pelo próprio Senhor Jesus, mas tudo que ele pregou e ensinou estava de acordo com aquilo que ele aprendeu em Cristo, de acordo com aquilo que ele viu e experimentou por meio de Cristo. Não de acordo com o seu esforço pessoal, de acordo com a sua capacidade intelectual, de acordo com os estudos que ele realizou, com as pesquisas que realizou. De fato, foram experiências que ele teve a nível pessoal em Cristo e com Cristo, né? Então ele coloca em evidência a figura de Cristo. E ele diz aqui claramente que se havia algum motivo dele se orgulhar, era nas suas fraquezas. Fraquezas. Por quê? Porque Paulo aprendeu que era possível realmente extrair benefícios das fraquezas. E quem é que não tem fraqueza? Não é verdade? Quem é que não tem fraqueza? Quem é que é forte o suficiente para encarar tudo e todos e não pecar em momento algum, não errar, não falhar, não se sentir, às vezes, entristecido, cabisbaixo, às vezes precisando de um incentivo, de um empurrão, de um cuidado especial, às vezes precisando de uma correção, enfim, quem é que consegue caminhar sozinho e se sentir seguro o tempo todo? Todos nós temos fraquezas. Agora, de que perspectiva nós estamos tentando compreender as nossas fraquezas? Na tua vida, de qual perspectiva você está tentando compreender as tuas fraquezas? Será que as fraquezas que você tem, que eu tenho, que provavelmente são diferentes, não é verdade? De repente, uma área que eu sou forte, você é fraco, numa área que você é forte, eu sou fraco, e por aí vai, somos diferentes. Será que essas fraquezas seriam um destino nosso? Elas existem na nossa vida porque são o nosso destino? Será que essas fraquezas existem na nossa vida porque é o nosso karma? Será que essas fraquezas existem na nossa vida porque somos deficientes nestas áreas? E é simplesmente isso? Será que essas fraquezas que nós temos, que geram consequências porque falhamos por causa delas, são uma espécie de punição, castigo, é juízo de Deus sobre a nossa vida? De qual perspectiva nós encaramos e tentamos compreender as nossas fraquezas? Eu quero compartilhar com você algo que foi ministrado ao meu coração nessa tarde. E acredito eu que seja a melhor perspectiva para tentarmos compreender a essência daquilo que são os benefícios que podemos extrair das nossas fraquezas. Eu diria que a fraqueza ela é um sistema de alerta que nos mantém nos trilhos do cumprimento do propósito de Deus. Vou falar novamente, provavelmente a pastora Érica vai colocar nos comentários aí também. A fraqueza é um sistema de alerta que nos mantém nos trilhos do cumprimento do propósito de Deus. Alguém pode pensar assim, mas isso não está batendo, pastor. Porque a fraqueza me faz pecar, a fraqueza me faz errar, a fraqueza me faz sentir mal, a fraqueza faz com que eu me sinta incapaz, a fraqueza faz com que eu me sinta muito limitado, despreparado, improdutivo. Espera aí, vai com calma. Vai com calma. São sentimentos
e outros que eu não citei aqui, que é normal a qualquer ser humano, né? Porém, nós precisamos então mudar a perspectiva. Se esses tipos de pensamentos, se esses sentimentos vêm sobre as nossas vidas, talvez o que estamos precisando fazer então é mudar a perspectiva. Nós precisamos começar a fazer algumas perguntas, tais como: Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar com essa situação? O que eu posso aprender com esse deslize que eu cometi? O que eu posso fazer para não errar mais nessa área? Qual é a vontade do Senhor para a minha vida nessa área? O que o Senhor está tentando me dizer quando isso acontece comigo? Porque na verdade, Deus não provoca a nossa queda de forma alguma. Deus não coloca cascas de banana no nosso caminho para nós escorregarmos. Não. Porém, quando nós escorregamos, Deus ele pode aproveitar esta situação para trabalhar em nós, para fazer algo no nosso interior. E se nós encararmos este momento, este acontecimento da maneira certa, nós vamos perceber que é uma oportunidade de crescer, é uma oportunidade de melhorar, é um aprendizado, é algo que está acontecendo que vai além do natural, é sobrenatural, tá bom? Por isso que eu digo que a fraqueza ela é um sistema de alerta que nos mantém nos trilhos do cumprimento do propósito de Deus. Por que temos fraquezas então? Primeira razão, para nos manter na dependência de Deus. Nós precisamos nos sentir fracos para continuar dependendo de Deus. Porque se nós nos sentirmos fortes, nós vamos dizer: eu posso, eu consigo, eu vou. Se nós nos sentirmos assim, capazes, nós não vamos buscar a Deus. Por quê? Porque nós somos capazes. Por que eu vou buscar ajuda se eu sou capaz? Não é? Então, para continuar na dependência de Deus, nós temos que nos sentir fracos. Até porque aquilo que é natural nós podemos fazer. Deus ele vai fazer o sobrenatural. E o que é o sobrenatural? O sobrenatural é aquilo que vai além da nossa capacidade. O sobrenatural é aquilo que vai além das nossas forças. Às vezes nós pensamos que o sobrenatural diz respeito a apenas aqueles espetáculos que acontecem a nível espiritual. E não é. Às vezes tem uma situação que é natural, mas para nós é sobrenatural porque a gente não dá conta. Então Deus pode nos ajudar naquilo ali. O sobrenatural se manifestando no natural. Mas para que isso aconteça, nós temos que nos sentir fracos para se manter, então, para nos mantermos, melhor dizendo, na dependência de Deus. Quem somos nós sem o Espírito Santo? Quem somos nós sem a presença do Espírito Santo nas nossas vidas? Quais são as decisões que tomamos? O que fazemos? Quais caminhos nós seguimos se o Espírito Santo não nos orientar? Não é verdade? E é o Espírito Santo quem nos aperfeiçoa por meio da produção do seu fruto em nós. E esse aperfeiçoamento, ele vai acontecendo à medida que nós, nos sentindo fracos, nos quebrantamos na presença de Deus. A fraqueza, então, vai gerar quebrantamento, porque a força gera autoconfiança, a força gera segurança, a força, aquele sentimento de eu posso, eu consigo, eu faço, eu aconteço, gera independência. E no reino de Deus, independência é morte. Independência no reino de Deus é morte. Então a primeira razão é essa, para nos manter na dependência de Deus. A segunda razão, por que temos fraquezas? Porque a fraqueza é a vacina que combate a arrogância. A fraqueza é a vacina que combate a arrogância. O arrogante é aquele que chega num patamar e diz: eu cheguei até aqui porque eu sou bom.
Eu cheguei até aqui sozinho, eu não preciso de ninguém, eu não dependi de ninguém, ninguém me ajudou, eu fiz e aconteci e graças a mim eu estou aqui. O arrogante é aquele que não percebe que precisa de outros e precisa de Deus. O arrogante é aquele que é cheio de si mesmo. E tudo deve girar em torno do seu próprio umbigo, né? Tudo deve estar voltado para si mesmo. Mas a Bíblia nos deixa claro que Deus detesta a arrogância. Entenda o que eu estou dizendo. Deus não detesta o arrogante. Deus ama até mesmo aquele que é arrogante. E para nós, meros mortais, é difícil amar o arrogante, não é verdade? Seja sincero. É muito difícil amar alguém que é arrogante. Mas Deus ama o arrogante e nós devemos amar o arrogante também. Mas Deus detesta a arrogância. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Grave isso. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Por quê? Porque onde Ele está não pode haver pecado, não pode haver maldade, não pode haver injustiça, porque Ele é santo. Deus e pecado não combinam, não se misturam. Então Deus detesta a arrogância. E a vacina para nós não nos tornarmos arrogantes são as nossas fraquezas. Porque a gente começa a fazer alguma coisa e de repente a gente vê que está dando resultado, né? A gente vê que está dando certo, a gente vê que o negócio está fluindo, que a gente está crescendo, que está dando fruto. E aí a gente é tentado a pensar, poxa vida, eu sou bom mesmo, hein? Ah, olha, quando eu faço as coisas acontecem mesmo, hein? Quando eu prego, quando eu canto, quando eu isso, quando eu aquilo. E aí Deus precisa permitir que a gente dê uma pequena escorregada, para a gente se lembrar que somos falhos, para nós nos lembrarmos que somos pecadores ainda, que estamos tentando nos manter no caminho, que estamos ainda no processo. Fomos salvos por meio de Cristo Jesus, mas há um processo acontecendo nas nossas vidas para que a salvação definitiva se concretize e nós nunca mais estejamos sujeitos a tentações, ao pecado de forma alguma. Nós começamos a nos sentir assim, bons demais, e aí, quando a gente começa a se sentir assim, bom demais, a arrogância bate à nossa porta, e se nós permitirmos que ela entre apenas um pouquinho, a gente se torna forte, né? A gente se acha muito forte. E aí a gente retém a glória que é de Deus. Quando a gente está assim, se sentindo forte demais, a gente não glorifica a Deus. A gente glorifica a gente mesmo, entendeu? A gente bate no peito e fala, nós somos, conseguimos nós mesmos. Eu fiz isso mesmo. Mas quando a gente percebe as nossas fraquezas, quando a gente dá aquela escorregada, apesar de saber que algo aconteceu e nós contribuímos para isso, nós percebemos que de fato só fizemos, só conseguimos contribuir porque Deus foi conosco, porque a graça de Deus mais uma vez se manifestou nas nossas vidas, porque nós não temos condições nenhuma de fazer se o Senhor não se manifestar através de nós. Então, a vacina contra a arrogância é a fraqueza. Terceiro, por que temos fraquezas? Para que permaneçamos na comunhão e em interdependência com os fiéis. Por que temos fraquezas? Para que permaneçamos na comunhão e em interdependência dos fiéis. Por quê? Como eu já disse há pouco, as nossas fraquezas são diferentes. Então nós podemos nos ajudar, porque numa área que eu sou fraco, você é forte, você estende a mão para mim. Você me ajuda, você cuida de mim naquela área. Numa outra área eu sou forte, você é fraco, então eu estendo a mão para você. Eu ajudo você. E aí nós dois vamos seguindo em frente. Vamos nos ajudando, vamos desempenhando este papel um na vida do outro. E vamos seguindo em frente. Nós
desenvolvemos então uma relação de interdependência. Você precisa de mim e eu preciso de você. E a Bíblia deixa isso muito claro. A igreja primitiva viveu isso. O Salmo 133 fala isso. Efésios 4 fala sobre isso. Que precisamos ser um só, que precisamos estar unidos, precisamos desenvolver a comunhão, que nós somos membros importantes de um único corpo, do corpo mais importante que existe. E não existem vários corpos de Cristo, existe um corpo só de Cristo. E nós fazemos parte desse corpo, nós somos importantes como indivíduos, mas também é muito importante que estejamos unidos como um só corpo. Então eu preciso de você, você precisa de mim, e nós devemos então desenvolver e permanecer nessa relação de interdependência, valorizando as diferenças e eliminando as contrariedades, as divergências. Valorizando as diferenças e eliminando as divergências, porque a divergência nos faz ficar estagnados, parados. Se não houver acordo, a gente não segue em frente, não é verdade? Um corpo que está divergindo consigo mesmo, ele não sai do lugar. Se a perna direita contrariar a perna esquerda, o corpo vai ficar, cambaleando para lá e para cá e não vai sair do lugar. Mas a perna esquerda é diferente da perna direita. Elas podem ser parecidas, mas são diferentes. Então uma complementa a outra. Uma ajuda a outra. Os membros de um corpo são diferentes, mas eles são interdependentes. Um precisa do outro. Por quê? As nossas diferenças nos mostram que o que você faz complementa o que eu faço. E o que eu faço, eu só faço porque você faz o que você faz. Que se você não fizesse o que você faz, que é diferente do que eu faço, de repente eu não teria a estrutura necessária para fazer o que eu preciso fazer, como membro de Cristo. Se fôssemos todos iguais, todos faríamos a mesma coisa, mas aí seríamos improdutivos. Porque precisamos fazer coisas diferentes para que o corpo funcione como deve funcionar. Então, queridos, embora sejamos muito diferentes e devemos valorizar as diferenças, eliminando as divergências, as contrariedades, nós precisamos nos manter nessa relação de interdependência. E quando nós nos sentimos fracos, nós percebemos que precisamos uns dos outros. Quando nós nos sentimos fracos, nós nos damos conta de que as situações da vida, nós não conseguimos vencê-las sozinhos. Nós precisamos da cobertura de oração de alguém. Nós precisamos do puxão de orelha de alguém. Nós precisamos da exortação de alguém. Nós precisamos do conselho de alguém. Nós precisamos do ombro de alguém para podermos derramar algumas lágrimas. Nós precisamos da mão estendida de alguém para nos levantar e nos fazer caminhar. Nós precisamos do apoio de alguém para nos mantermos em pé, porque às vezes machucamos o pé e estamos mancando e não vamos conseguir andar sozinhos, e aí vem alguém, nos abraça e diz: vamos caminhar juntos, eu te ajudo, onde é que você precisa chegar? Eu te dou suporte, eu te ajudo a chegar lá. E hoje, de repente, você recebe ajuda, amanhã você está ajudando alguém. É uma relação de interdependência. De repente, essa pessoa que está te ajudando hoje é a mesma pessoa que vai te procurar amanhã, porque ela precisa da sua ajuda. Somos a igreja de Cristo e ninguém é igreja sozinho. Somos a igreja de Cristo e ninguém é igreja sozinho. Quarta razão, porque temos fraquezas? Para abrir o caminho para a capacitação sobrenatural para o ministério. Entenda isso. Por que temos fraquezas? A quarta razão é que a fraqueza vai abrir o caminho para que tenhamos a capacitação sobrenatural para o exercício do ministério. Há um propósito estabelecido para as nossas vidas. Há um propósito e há um papel que nós temos a desempenhar dentro deste propósito. Há um propósito que é cósmico, que é universal, que é sobrenatural, que está acima de nós. E nós temos a nossa participação. E a nossa participação é muito importante.
E as nossas fraquezas, elas vão nos mostrar claramente que nós, por nós mesmos, não podemos desempenhar este papel. Não temos as habilidades que sejam suficientes, não temos a compreensão que seja suficiente, não temos a capacidade de enxergar tudo que precisa ser visto. Nós não temos como fazer muitas coisas. Mas aí nós nos lembramos que somos dependentes de Deus. Nós nos lembramos que o agir sobrenatural do Espírito Santo vem sobre as nossas vidas. Nós nos lembramos que somos alcançados em todo o tempo pela graça do Senhor nosso Deus. E aí vem a capacitação. E aí, pela graça de Deus, nós temos condições então de ter entendimento espiritual, discernimento. Pela graça de Deus, nós temos condições então de fluir nos dons espirituais. Nós temos como colocar a mão na cabeça do enfermo e ele ser curado. Nós temos como expulsar um demônio. Nós recebemos revelação de Deus e entregamos mensagens da parte de Deus aos outros. Nós temos entendimento daquilo que precisa ser feito. Nós servimos os outros com excelência. Nós estendemos a mão para socorrer. Enfim, nós fluímos nos dons espirituais. Somos capacitados a liderar pessoas. Isso vem de Deus, é dom. E o próprio Espírito Santo, ele potencializa os nossos talentos naturais, né? Talentos naturais que foram dados também por Deus quando Ele nos projetou. Então, queridos, as nossas fraquezas, elas abrem o caminho para que sejamos capacitados de maneira sobrenatural para exercermos o nosso chamado, o nosso ministério, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Quinta razão, por que temos fraquezas? Para nos preparar para sermos compassivos e misericordiosos. Nós temos uma facilidade tão grande de julgar as pessoas, né? Embora a gente se lembre muito claramente do que Jesus disse em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados. E quando é para defender uma causa própria, a gente se lembra rapidinho deste versículo. Mas em certos momentos da vida, de repente a gente se pega julgando as outras pessoas. Por que fulano fez isso? Não acredito que ele fez aquilo. Como que ele pôde? Como que aquela pessoa pôde agir dessa forma? Como que fulano pôde trair fulana? Como que ele pôde contar essa mentira? Como que fulana pôde puxar o tapete da outra desse jeito? E isso e aquilo. Como que fulano pôde se render novamente ao vício? Como que o outro fez uma atrapalhada como essa? Né? Então, quando nós nos damos conta que também temos as nossas fraquezas, fica mais fácil a gente ser compassivo, ter compaixão das pessoas, né? Ser misericordioso. Não, ele errou nessa área, mas eu já errei também um dia. Talvez o meu erro tenha sido diferente do dele, mas é erro, como o dele. Afinal de contas, a gente fala, não tem pecadinho nem pecadão, né? Para Deus não tem pecadinho nem pecadão, para nós tem. Para nós seres humanos tem. E as consequências também são diferentes. Dependendo do tipo de pecado que se é cometido, as consequências são diferentes. Porém, nós devemos ser misericordiosos e devemos ser compassivos. Jesus era cheio de compaixão. Jesus estendia a mão. Jesus sentava na mesa para comer com os publicanos, com as prostitutas, com pessoas que eram a escória da sociedade, os excluídos da sociedade. E Jesus transformava a vida dessas pessoas. Por quê? Porque ele era cheio de compaixão. Jesus tocava nos leprosos. Por quê? Porque ele tinha compaixão. Jesus perdoou Pedro, embora Pedro tenha negado ele 3 vezes. Por quê? Porque ele era misericordioso. Quem somos nós para não exercer misericórdia? Quem somos nós para não sermos compassivos? E teremos maior facilidade em ter compaixão e misericórdia com o próximo, quando nós nos lembrarmos de que já passamos por situações parecidas, que já escorregamos também, que já falhamos também. Fica mais fácil
ajudar aquele que precisa, quando nós nos lembramos que também estamos sujeitos a cair. Que temos as nossas fraquezas, as nossas debilidades. E como existem pessoas à nossa volta que precisam de misericórdia e de compaixão. Pessoas talentosas, pessoas que têm chamado da parte de Deus, pessoas que podem fazer coisas grandiosas, pessoas que têm ideias maravilhosas, pessoas que têm capacidade de desenvolver planos, projetos extraordinários, que só precisam, de repente, de que alguém seja misericordioso, de que alguém seja compassivo com ela. E ela vai entender isso como uma oportunidade da parte de Deus para a vida dela. E ela vai se levantar, e ela vai ter experiências com Deus. Nós podemos ser essas pessoas. De repente você pensa assim, como eu queria que Deus fizesse coisas grandiosas através da minha vida. Mas talvez o propósito de Deus para você não seja fazer coisas grandiosas através da tua vida, mas seja fazer coisas grandiosas através da vida daqueles a quem você vai demonstrar o amor de Cristo. E se isso acontecer, se você conseguir, de repente, demonstrar esse amor de Cristo a alguém que fará uma obra extraordinária, a sua coroa será adornada por causa do trabalho dele também, por causa do exercício do ministério dele também. De repente você pensa assim, como eu gostaria de ser um missionário enviado por Deus a uma nação estrangeira e ganhar muitas almas para Jesus. Talvez não seja esse o propósito de Deus para a tua vida, mas talvez alguém que você ganhe, um vizinho teu, um amigo teu, um filho teu, um sobrinho teu, um irmão teu, um colega de trabalho. Alguém que você ganhe para Jesus vai ter esse chamado, e quando ele for, você pode ter a certeza de que as almas que ele ganhar lá também vão adornar a tua coroa, vão adornar a coroa dele e a tua também. Por quê? Porque esse é o propósito de Deus para a tua vida. Você então precisa entender que é necessário exercer a compaixão e misericórdia. E isso fica muito mais fácil quando nós nos lembramos que somos também fracos. E qual é a melhor maneira de se lembrar que é fraco? É às vezes, de repente, sentindo de fato essa fraqueza. Paulo orou por 3 vezes para que Deus o livrasse daquele espinho na carne. Nós não sabemos o que é. Talvez o espinho na carne de Paulo fosse a sua própria natureza. De repente ele era uma pessoa explosiva, bravo, e de vez em quando ele se deparava com situações assim, e ele tinha que se humilhar e pedir perdão. De repente, a fraqueza de Paulo era uma enfermidade física, uma limitação física, que Deus usava para curar tantas pessoas, mas ele mesmo não era curado. De repente, a fraqueza de Paulo foi um abandono que ele sofreu e ele não conseguia superar aquilo. De repente, a fraqueza de Paulo era uma dificuldade para falar. Não sei, de repente não sei o que pode ser. De repente era literalmente um espinho na carne, né, que fazia com que ele sentisse dores. Não sei. Mas havia algo na vida de Paulo que Deus não retirava. Por quê? Porque esse espinho que Paulo fala lembrava a Paulo que ele era dependente da graça de Deus. E quando Paulo crescia muito em si mesmo, Deus permitia este espinho cravar-se um pouco mais na carne de Paulo, falando aqui no sentido figurado. E aí Paulo se humilhava novamente. Paulo se lembrava de que ele era apenas pó, que ele era apenas um vaso, e um vaso de barro. Havia um tesouro precioso dentro dele, mas ele era um vaso de barro. Nós somos vasos de barro. Há um tesouro precioso dentro de nós, mas continuamos sendo vasos de barro. E vaso de barro não tem muito valor. Somos frágeis,
somos frágeis, somos fracos. E por isso nós precisamos nos manter na dependência de Deus. Por isso nós precisamos entender que nós não somos nada sem o Senhor. E eu quero encerrar esta palavra te perguntando novamente, de qual perspectiva você tem olhado para as tuas fraquezas? É claro que nós não podemos e nem devemos nos entregar à melancolia, né? Eu sou muito fraco mesmo, eu não consigo mesmo. A negatividade, né? Eu não vou para frente mesmo, eu tento, e eu me vejo caindo no mesmo erro, cometendo a mesma falha. Pelo contrário, nós devemos, quando nos sentirmos fracos, clamar a Deus dizendo, Deus, eu não consigo, eu não posso, mas eu estou ao seu dispor. Eu estou ao seu dispor, porque Deus, Ele usa pessoas que estão disponíveis. Deus agracia pessoas que estão disponíveis. E por fim, eu quero te dizer que você deve se lembrar que as fraquezas são permitidas por Deus para evitar que você se perca sem a possibilidade de recuperação. Viu? Entenda isso. As fraquezas são permitidas por Deus para evitar que você se perca sem possibilidade de recuperação. E sabe o que nos leva a nos perder? O que leva um ser humano a se perder sem possibilidade de recuperação? A arrogância, o orgulho. Provérbios 29:1 diz que aquele que é repreendido muitas vezes e mesmo assim endurece a cerviz, ou seja, não abaixa a cabeça, né? Cerviz é aqui, a nuca, né? Aquele que é repreendido muitas vezes e se mantém com o nariz empinado, será quebrantado sem que haja cura. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra. Deus detesta a arrogância. O orgulho é detestável diante de Deus. Então, meus queridos, as nossas fraquezas, elas evitam que nós nos percamos sem possibilidade de recuperação. Porque daí quando nós sentimos essa fraqueza, a graça de Deus se manifesta, somos restaurados, somos purificados, nos lembramos que dependemos do Senhor Jesus e seguimos em frente. Mesmo sabendo que somos limitados e frágeis, nós seguimos em frente. Por quê? Porque o Senhor nos conduz. Que o Espírito Santo continue ministrando ao teu coração de uma maneira toda especial e que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, né? Tá preparado aí? A próxima canção? Sim. A pastora Érica vai cantar mais uma canção junto com o Eduardo. Tirar a música. Vamos lá. E aí, então, depois dessa canção, nós estaremos orando ao Senhor e que você permita o Espírito Santo ministrar sobre a tua vida, ministrar ao teu coração de uma forma muito especial e sobrenatural. Me confessar pra minha alma descansar sem tuas mãos, perdido estou, guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso.
vida cante a ti. Se eu não conseguir